No Cifras e Safras de hoje, vamos falar sobre um assunto diferente, mas de grande importância para o país e para os agricultores. Fonte de energia originárias da produção agrícola e os efeitos do uso da energia, como o impacto no meio ambiente. Os assuntos tratados no novo Código Florestal que falamos recentemente serão úteis e suficientes para minimizar esses impactos, pelo menos no Brasil? Para nos ajudar a entender esse momento e a relação entre os envolvidos nesse cenário, convidamos o engenheiro agrônomo Eduardo Pires Castanho Filho, pesquisador científico do Instituto de Economia Agrícola de São Paulo, IEA. Castanho, muito obrigado por sua presença e pela disposição em colaborar conosco no esclarecimento das dúvidas e a compreensão deste ambiente. Eu é que agradeço aqui a oportunidade da gente poder debater e esclarecer melhor esse assunto. É um grande prazer, então, estar aqui com você. O Cifras e Safras está começando. No programa da semana passada, falamos sobre o crédito agrícola. E vamos relembrar os pontos principais que discutimos aqui. No programa da semana passada, atendemos aos pedidos de nossos telespectadores e voltamos a falar sobre o financiamento rural. Esse assunto, relevante tanto para o setor rural quanto para o financeiro, foi esclarecido por Álvaro Tozeto, gerente executivo da Diretoria de Agronegócios do Banco do Brasil, que mostrou também o importante papel social dessa instituição para o agronegócio brasileiro. O que existe, às vezes, de uma diferença de um banco para outro é um portfólio de linhas de crédito. Então, a relação de linhas de crédito disponíveis, né, nos agentes financeiros nem sempre são exatamente iguais. Claro. Certo? No caso do Banco do Brasil, a gente tem desde linhas para atendimento de pequenos produtores, para o público do Pronaf, até linhas que passam pela média agricultor, né, até os demais produtores, inclusive chegando nas agroindústrias. Ou seja, a gente tem a condição e a capacidade de atender produtores dos mais variados portes e para cada tipo de produtor desses existem linhas de crédito diferenciadas com taxas diferenciadas. Quanto menor o porte do produtor, claro, menor é a taxa de juros que vai ser cobrada dele. E hoje, o assunto que dificilmente consegue ser conclusivo, pois as opiniões divergem bastante e as discussões estão longe de cessar. Recentes questões sobre a matriz energética brasileira, fontes de energia renovável e a utilização de áreas de plantio e de reserva ambiental têm apresentado o aspecto amplo da tensão entre o crescimento econômico e o meio ambiente. Não importa o fórum das discussões, o papel da agricultura parece fundamental, seja como problema ou como solução para muitas questões, como o aquecimento global. Mas qual o papel da agricultura nesse processo? O novo Código Florestal poderá auxiliar a responder e equilibrar este novo cenário? Um mundo melhor para a vida deve considerar a eliminação dos desmatamentos, das queimadas, a adoção de técnicas sustentáveis pela agricultura, o incremento de áreas florestais, a proteção da biodiversidade e assim por diante. Decidir e agir agora é fundamental para definir o que será obtido nos próximos anos. Mais uma vez, Castanho, obrigado pela sua presença. Acompanhando essas informações, inclusive com parte delas sendo trazidas de alguns dos seus próprios trabalhos e publicações, atribuir à agricultura e à pecuária grande parcela da responsabilidade pela emissão de gases do efeito estufa não parece ser muito correto. Você concorda? Concordo. Eu acho absolutamente incorreto. Eu acho que se tem um setor que é responsável, inclusive, pela redução dos gases de efeito estufa, é a agricultura. Por quê, Castanho? Porque o CO2, que na televisão a gente vê sendo chamado de poluição, é o gás da vida. Todos os vegetais são constituídos por CO2. Claro. E os animais que comem o CO2 também têm CO2 na sua composição. Carbono, hidrogênio e oxigênio. E nitrogênio, chum. Isso constitui 80% a 90% dos seres vivos. Quanto maior for
o teor de gás carbônico na atmosfera, maior é a capacidade das plantas de absorver isso. E ao absorver, elas crescem mais. É quase que uma adubação. Quanto maior o teor de CO2 na atmosfera, maior a capacidade? Sim, é como se fosse um adubo aéreo. Sim. Entendeu? A planta absorve mais, elas crescem mais. É óbvio que isso tem um limite. Claro. Mas nós estamos nisso, quer dizer, então se confunde um pouco CO2 com poluição, não é poluição, é o gás da vida, tá certo? E a agricultura, através dos seus mecanismos, inclusive de produtividade, etc., absorve isso e transforma isso em matéria aproveitável por todos os outros seres humanos. Isso é o sequestro de carbono? O sequestro é um sequestro. A questão do sequestro de carbono se usa mais para florestas. Por quê? Porque ela tem um crescimento e você não vai utilizá-la em seguida. Então, aquele CO2 vai ficando na forma de tronco, de folha, de galho, de raiz, de folhas que caem. Sim. Quer dizer, você planta uma floresta, se ela levar 30, 40 ou 50 anos, são 30, 40 ou 50 anos que você está tirando o carbono da atmosfera, na forma de CO2, transformando em tecido vegetal e aquilo ficou lá. Mesmo que você corte essa floresta e use-a para madeira, para o próprio papel, claro, desde que você não a queime, você não está repondo aquele oxigênio. sim, Se você a queimar, tá certo? Você está liberando um CO2 que vai ser reabsorvido. claro. Ou seja, ele entra no ciclo do CO2. Diferentemente de você tirar petróleo ou carvão que está dormindo embaixo da terra e jogar para cima. Porque Claro. aquilo vai levar milhões de anos para virar petróleo de novo. Claro. Essa é a grande diferença. Então não é a agricultura, é o combustível fóssil que está aumentando o teor de CO2 na atmosfera. E isso não é venenoso. Sim. Porque eu acho que o problema maior da queima de combustível fóssil, etc., são os outros componentes, como o enxofre, por exemplo, que estão presentes Claro. e que, dada a concentração que você tem pela urbanização e etc., se transforma em chuva ácida e uma série de outras coisas. Portanto, a agricultura contribui muito para a redução do CO2 na atmosfera. Para o próximo bloco, vamos ouvir o que as pessoas têm a dizer sobre a participação do Brasil e sobre essas questões. Voltamos já.